Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho num universo que, assim, nos afeta todos os dias, muitas vezes sem a gente nem perceber. Vamos falar da relação, super íntima e às vezes até perigosa entre a psicologia e os meios de comunicação. A nossa fonte é um capítulo de um livro já clássico, o Psicologias, da Bock, Furtado e Teixeira. A ideia aqui é tentar entender a mecânica por trás das telas, sabe? Como a publicidade, o jornalismo, enfim, como a chamada mídia conversa com nossa mente para nos convencer. É um tema fundamental, né? Porque a gente vive mergulhado nisso. Não é à toa que a imprensa ganhou aquele apelido de quarto poder. A capacidade de espalhar informação e, claro, de moldar a opinião pública é gigantesca. E o ponto de partida que o texto traz é que a psicologia não entra na história só como uma consultora da mídia. Ela é a chave para a gente entender o próprio ato de comunicar. Afinal, a comunicação é sempre um encontro de subjetividades, a de quem fala e, claro, a de quem ouve. Gostei disso. Encontro de subjetividades. Essa palavra subjetividade aparece o tempo todo no material. Fala-se muito em capturar a subjetividade do público. Mas assim, na prática, o que isso quer dizer? Um publicitário tentando me vender um carro. Ele está mesmo interessado na minha subjetividade? Parece uma coisa tão íntima. Sentimentos. É o nosso universo particular, sabe? A sua história de vida, os valores que você aprendeu, as suas crenças, seus medos mais secretos, os desejos que você talvez nem admita. Tudo isso, a forma como você organiza o mundo na sua cabeça, isso é a sua subjetividade. É a matéria-prima da sua identidade. Entendi. E quando a mídia quer capturar isso, ela não quer só a sua atenção racional. Ela quer criar uma conexão emocional profunda. Algo que ressoe com quem você é de verdade. Faz todo sentido. Não é sobre o produto, é sobre como aquele produto se encaixa na minha vida, nos meus sonhos. É quase um trabalho de detetive da alma, então. Um bom publicitário precisa saber do que as pessoas gostam, o que irrita elas, como é a rotina. E a psicologia entra aí como uma espécie de tradutora desse universo. Exatamente. O psicólogo consegue analisar uma campanha e dizer, olha, essa abordagem aqui vai funcionar com esse grupo porque toca num valor muito forte para eles como família. Mas vai gerar rejeição em outro grupo porque talvez soe como uma ameaça à liberdade deles. É uma análise da ressonância emocional que a mensagem vai ter. Certo. Então, se eles conseguem nos entender tão bem, isso leva àquela pergunta de $1 milhão, né? A mídia pode nos controlar? Eles podem, de fato, nos fazer acreditar ou comprar qualquer coisa? E a resposta para isso é um grande e fascinante depende. A ideia de que a gente é só uma esponja, sabe? Que absorve tudo passivamente, essa ideia já caiu por terra. Nós temos defesas. A primeira, e hoje em dia a mais óbvia, é o que a gente pode chamar de controle técnico. O controle remoto, o famoso zapping. E hoje isso foi, elevado à enésima potência. É o streaming, é o YouTube, são as redes sociais. A gente não é mais refém de um canal de TV. Cada um monta seu próprio cardápio. O poder de uma emissora sozinha diminuiu brutalmente. Exato, a era da audiência cativa acabou. Mas tem uma segunda linha de defesa, que é o controle subjetivo, que é a nossa boa e velha desconfiança. Quando o assunto é claramente polêmico, tipo política, a gente tende a ligar um filtro, né? A gente duvida, compara com o que já pensa. Mas será que isso ainda é tão verdade na era das bolhas de informação? Hoje parece que muita gente busca justamente a mídia que confirma o que já pensa. O que talvez diminua esse ceticismo, não? A pessoa fica ali no feed dela e acha que o mundo todo concorda com ela. Você tocou no ponto nevrálgico da questão hoje. Essa é a grande armadilha. E ela se conecta com o alerta principal que o material dá. O verdadeiro perigo não está no que é obviamente polêmico, mas no que não parece ser. Uma matéria sobre saúde, um documentário sobre natureza, uma reportagem sobre um novo hábito. Nesses momentos, nossas defesas, baixam. A gente fica desarmado. E é aí que uma ideia, uma informação, pode entrar sem filtro nenhum e ser aceita como verdade absoluta. É muito sutil e levanta uma questão ética gigantesca. Qual é o limite de usar todo esse conhecimento psicológico
É ético convencer alguém a comprar algo que a pessoa não precisa ou, pior, que vai endividar ela? Até o Ministério Público, eles frequentemente consultam psicólogos para ajudar a medir o impacto de certas mensagens, especialmente no público infantil, que ainda não tem esses filtros críticos tão desenvolvidos. O que nos joga direto no coração do negócio, que é a arte da persuasão. A publicidade é o grande laboratório disso. E a análise que a gente encontrou divide essa persuasão em 2 tipos, o que eu achei bem útil. Sim, ajuda a organizar o pensamento. O primeiro tipo é a persuasão racional. Ela apela para o nosso lado lógico, para o nosso córtex pré-frontal. Usa dados, fatos e informações objetivas. Por exemplo, a bateria deste celular dura 20 horas. É uma informação concreta que você pode verificar e comparar. Mas, vamos ser sinceros, a minoria das propagandas se baseia só nisso, né? A grande magia acontece no segundo tipo, a persuasão emocional ou de base racional. É aqui que eles tentam nos ganhar pelo coração, pela nossa subjetividade. E aqui está a grande sacada da publicidade moderna. O insight que vale bilhões. Ninguém compra um produto. As pessoas compram uma versão melhor de si mesmas. Não se vende um carro, vende-se a sensação de liberdade e poder que talvez você não tenha no seu dia a dia. Não se vende um iogurte. Vende-se a promessa de uma vida saudável e equilibrada. Exatamente. A psicologia que é a ponte entre o objeto, o produto e a sua fantasia. Os exemplos são perfeitos para ilustrar isso. A publicidade cria aquele mundo de comercial de margarina, um paraíso sem boletos para pagar, e coloca o produto no centro. Associa aventura a um tênis para jovens, união familiar a uma marca de macarrão. E tem a genialidade daquela pergunta enigma do biscoito. É mais fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Isso é brilhante e ao mesmo tempo um pouco assustador. É um truque de lógica, para enganar o cérebro. A própria estrutura da pergunta já parte do princípio que o biscoito é fresco e que vende muito. Não há espaço para questionar a premissa. E o mecanismo psicológico por trás de tudo isso é fascinante. Usando uma ideia lá da psicanálise, dá para dizer que a publicidade cutuca desejos que estão guardados tipo as 7 chaves no nosso inconsciente. Desejos reprimidos, recalcados, pelas regras sociais, pela rotina. E oferece um sim mágico, um atalho para a felicidade. Exatamente. Desejos de poder, de sedução, de status, de aventura. Tudo isso que é tão difícil de alcançar na vida real é servido numa bandeja de prata. A propaganda oferece um objeto, o produto, que se torna o símbolo da realização daquele desejo. Ao comprar aquele perfume, a pessoa não está comprando um líquido cheiroso. Ela está comprando a ilusão de se tornar mais sedutora. E claro, ninguém admite isso. A pessoa vai justificar a compra racionalmente. Eu gostei da fragrância, estava na promoção. O circuito da persuasão se fecha aí com a nossa própria autojustificativa. E essa estratégia é super segmentada. O exemplo das cervejas no material é ótimo. Os comerciais que associam a bebida à sedução, praia, futebol, aquilo é direcionado para um público bem específico, os chamados heavy users, um grupo pequeno que consome a maior parte do produto. Ao mesmo tempo, é interessante ver como a sociedade reage. A publicidade de cigarro foi praticamente banida, e a de bebidas alcoólicas hoje tem inúmeras restrições. É uma queda de braço constante. A persuasão é uma força imensa, mas a consciência social e a regulamentação também são. Não é um poder absoluto. Ok, então, se essa máquina de persuasão funciona tão bem para vender biscoitos e carros, o que acontece quando o produto a ser vendido é uma ideia, uma crença política, uma ideologia? Aí o jogo fica muito mais pesado. A gente entra no campo da propaganda ideológica. O mecanismo é parecido. É mexer com o cognitivo e o afetivo. Mas o objetivo é moldar a percepção da realidade. E aqui entra um conceito psicológico importante, a dissonância cognitiva. Que é aquele desconforto mental que a gente sente quando as nossas ações e as nossas crenças não estão alinhadas, certo? Perfeito. É uma tensão interna. Se eu me considero uma pessoa honesta, mas faço algo desonesto, eu sinto dissonância. Para resolver isso,
Ou eu mudo meu comportamento, ou, o que é mais comum, eu mudo a minha crença para justificar minha ação. A propaganda ideológica explora essa tensão ao máximo, criando narrativas que nos forçam a tomar um lado para aliviar esse desconforto. E os exemplos disso no texto são de arrepiar. Eu lembro da análise daquela capa de revista mostrando o líder do MST, o fundo vermelho, o rosto retratado com uma expressão de raiva. Antes de você ler uma única linha, a imagem já programou a sua reação emocional. Já te colocou contra aquela figura, mexendo no seu afeto. A imagem cria um preconceito, no sentido literal da palavra, um conceito prévio que vai contaminar toda a sua leitura. O ataque vem primeiro no campo afetivo para depois tentar conquistar o racional. E quando isso é levado ao extremo, as consequências são catastróficas. É assustador pensar nisso. Não estamos mais falando de vender produtos. Estamos falando de usar essas mesmas técnicas para vender ódio, para desumanizar um povo inteiro a ponto de justificar um genocídio, como a propaganda nazista fez contra os judeus. A escala do que a manipulação da subjetividade pode fazer é vertiginosa. Completamente. E em exemplos mais recentes, como a propaganda americana após 11 de setembro, a gente vê o mesmo mecanismo: despertar medo, inflamar o nacionalismo para legitimar ações políticas, como invasões de outros países. Nesse campo, a verdade é sempre a primeira vítima. E o que a gente tem é um campo de batalha entre propaganda e contra-propaganda, e por cidadão comum se torna quase impossível discernir o que é fato e o que é manipulação. O que nos traz, inevitavelmente, para o mundo de hoje, para a revolução digital. A internet, as redes sociais, como esse novo ecossistema de informação impacta tudo isso que a gente discutiu. É a grande questão do nosso tempo. Por um lado, há uma promessa incrível de democratização. Teoricamente, qualquer um com um celular na mão pode ser um comunicador, pode espalhar suas ideias, furar o bloqueio da grande mídia. Na teoria, é lindo, mas na prática, essa democratização não acaba sendo um pouco ilusória? Sim, e aqui tem uma contradição muito forte, especialmente no Brasil. Apesar de toda essa tecnologia, os grandes meios de comunicação de massa ainda são controlados por um número minúsculo de famílias. Isso cria um filtro poderoso sobre quais vozes e quais realidades ganham destaque. Me lembrou daquela citação do Chico Buarque: a dor da gente não sai no jornal. Se o megafone está na mão de poucos, muitas dores simplesmente não existem para o grande público. E além dessa questão estrutural, tem um impacto na nossa vida pessoal. A tecnologia dissolveu a fronteira entre trabalho e vida privada. O home office, que trouxe flexibilidade, também trouxe o trabalho para dentro da nossa sala, do nosso quarto, 24 horas por dia. Aquelas redes de sociabilidade que o ambiente de trabalho físico criava estão se desfazendo. São fenômenos que a psicologia está assim correndo para entender. O impacto das redes na construção da nossa identidade, a ansiedade da comparação constante, a noção de privacidade que foi completamente redefinida, as novas formas de adoecimento mental ligadas a essa vida hiperconectada. É um território novo e complexo para a nossa subjetividade. Certo. Então, para amarrar tudo isso, a gente viu que a comunicação de massa não é algo simples. É uma força poderosa que usa ferramentas sofisticadas da psicologia para moldar a nossa visão de mundo e a de toda a sociedade. Vimos como a persuasão funciona, vendendo desde um estilo de vida associado a um produto até uma ideologia política completa. E vimos que a era digital, ao mesmo tempo que nos dá mais voz, também cria novas armadilhas para nossa mente. No fim das contas, parece que a melhor defesa que temos é justamente a consciência de como tudo isso funciona. Sem dúvida. Entender a gramática da mídia é o primeiro passo para não ser um refém da mensagem. E para fechar, fica uma reflexão que o material nos provoca e que me parece cada vez mais urgente. A discussão termina apontando para o futuro, para a nanotecnologia, para a possibilidade de equipamentos de comunicação implantados sob a nossa pele. Se hoje, através de telas, a mídia já consegue acessar tão profundamente a nossa subjetividade, o que vai acontecer quando a fronteira entre a tecnologia de comunicação e o nosso próprio corpo começar a desaparecer? Que tipo de sociedade e, principalmente, que tipo de eu
nós vamos construir nesse admirável mundo novo.